Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. E a aula de hoje é de física, né? Vamos falar sobre geradores elétricos, tá? O que é um gerador elétrico, né? Gerador elétrico, na verdade, é qualquer dispositivo, né, que converta, né, energia, algum tipo de energia em energia elétrica, tá? A gente pode no dia a dia ter alguns exemplos, né? Usinas, por exemplo, de energia, né? Usinas hidrelétricas, termoelétricas, usinas nucleares, né? São geradores. E o mais comum do nosso dia a dia, né, que a gente está acostumado aí, e que a gente vai tratar na aula, no caso são as pilhas e baterias, né? Então, uma bateria e uma pilha, né, são geradores de energia que a gente usa aí em circuitos e também no nosso cotidiano, beleza? Na verdade, essas pilhas, né, e baterias, o que elas fazem? Elas convertem energia química, né, a reação química, em energia elétrica. Tá? Então, nessa primeira aula, né, vamos falar sobre então, geradores, né, qual a diferença entre o gerador real e ideal. E também vamos analisar a equação característica do gerador, tá bom? Depois, numa parte 2, a gente vai falar sobre as chamadas, os gráficos, né, das curvas características dos geradores. E por final, numa parte 3, nós faremos exercícios sobre essas duas aulas, beleza? Um grande abraço aí. Assistam, não esqueçam de compartilhar com bons amigos aí, né, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Beleza? Um grande abraço e que a força esteja com vocês. Valeu! Fala pessoal, beleza aí? Bem-vindos de volta então, né, para a aula de geradores, parte 1. Muito bem, então vamos falar sobre os geradores. Então, como eu já mencionei no vídeo, o que é um gerador, né? O gerador é todo dispositivo que converte, né, algum tipo de energia em energia elétrica, tá? Então temos exemplo aí, pilhas, baterias, usinas, tá? E enfim, todo dispositivo que converte algum tipo de energia em energia elétrica, tá? No nosso curso a gente vai tratar mais de pilhas e baterias que convertem energia química, tá, em energia elétrica. Então, para explicar melhor como é que ela faz isso, tem aqui uma pilha seca, né, que é uma pilha que no caso tem uma pasta, né, que é a pilha que você conhece do dia a dia aí, né? Essa aqui é uma pilha seca, mas é uma pilha alcalina, né, que tem materiais alcalinos, metais alcalinos. Mas uma pilha seca normal aí, ela basicamente tem algumas características, né? Vamos ver aqui. Ela tem uma capa metálica, né, que recobre toda a pilha. Ela tem no meio dela grafite, né? Então a cabeça da pilha lá que você vê, né, naquela parte de cima da pilha, né, essa daqui, ó, é na verdade por causa da grafite, né? Que é o polo positivo da nossa pilha. Então você tem um polo a grafite, em cima polo positivo e embaixo o polo negativo. Entre né, a estrutura metálica dela, depois da estrutura metálica, a gente tem o zinco, né? O zinco é uma camada de zinco que está aqui, né, internamente a pilha, e depois entre a grafite e o zinco, né, que é a parte roxa, nós temos uma pasta eletrolítica, né, uma pasta condutora de corrente elétrica. Essa pasta é formada por dióxido de manganês, cloreto de amônio e carvão em pó. Então o que acontece? Em contato do zinco com essa pasta, o zinco ele é um metal, né, e ele perde elétrons para a pasta. Então passa a acontecer o quê? Uma reação química aqui, e acontece também um fluxo de elétrons do zinco para a pasta, né, atravessando da pasta e passando pela grafite. Então, na verdade, o papel da grafite aqui é apenas o quê? É apenas conduzir os elétrons, né, de baixo para cima. Por convenção, né, o polo negativo é onde saem os elétrons e o polo positivo onde chegam os elétrons, tá? A gente chama de ânodo e cátodo aí. Então isso mais você vê mais na aula de química, na eletroquímica, você vê melhor isso, tá? O importante aqui para nossa aula é o seguinte: a gente entender como é que a pilha ela gera energia elétrica. Então o que você percebe aqui? Entre o polo negativo e positivo, né? Se a gente fosse falar na física mesmo, ali você tem gerado um campo elétrico e com isso uma força elétrica. Então na verdade é como se houvesse existe uma força elétrica que faz o elétron atravessar a pilha. Então cria-se aqui um fluxo de elétrons, né? Então cria-se aqui uma polaridade na pilha. Então vai criar aqui um polo negativo embaixo, um polo positivo em cima, né? Devido a esse fluxo de elétrons. Ou seja, os físicos aí quando estudaram isso, denominaram isso de FEM, ou seja, força eletromotriz, ou seja, existe uma força atuando no elétron, né? Então por isso que é força eletromotriz, que é motriz como se fosse uma força mecânica, tá? Então esse nome de FEM, né, vem daí. Vem por quê? Porque sobre o elétron é realizado um trabalho da força elétrica, né? Trabalho lembra que é a força vezes distância, né? Então esse epsilon aqui, né, do grego aí, é chamado de força eletromotriz, ou chamado de FEM, tá?
Na verdade, esse nome, né, ele tá errado. Por quê? Porque na verdade, devido à polaridade da pilha, você não vai ter Newton, né? A gente mede força em Newton, a gente vai ter volt, né? Volt é unidade de tensão elétrica. Mas em homenagem aos pessoal que estudou isso, né, o pessoal deixou como sendo FEM mesmo, tá? Então, na verdade, a FEM ela é medida em volt, né? Volt em homenagem a Alessandro Volta, aí o cara que fez a primeira pilha aí, né? Criou a primeira pilha, ok? Então, o que na verdade, então, que acontece, né? Essa DDP, né, essa FEM gerada na minha pilha, ela vai ser, na verdade, o quê? Ela vai ser, na verdade, o trabalho realizado, né, pela força elétrica sobre o elétron, sobre a carga do elétron. Então, isso que é a definição de FEM, né? É o trabalho sobre a carga, tá? Então, é assim que uma pilha, né, ela gera energia elétrica. Ela gera através de uma reação química que acelera os elétrons e cria uma diferença de potencial, né, entre aqui embaixo da pilha e em cima da pilha, tá? Então, polo negativo, polo positivo. Ou seja, ok, né? Tranquilo isso daí. Um gerador, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser um gerador real e ideal. Na verdade, né? Na realidade, só existe gerador real. Mas alguns exercícios, né? Você pode tratá-lo como se fosse ideal para poder resolver o exercício mais facilmente. E algumas questões acontece isso. Ele fala assim, considere um gerador ideal. Se ele te falar isso, automaticamente a resistência dele interna é zero. Né? E se ele for real, a sua resistência interna não vai ser zero, vai ser diferente de zero. O que seria a resistência interna do meu gerador, né? Da minha pilha? A resistência interna é devido ao material que é feito a pilha. Né? Nós acabamos de ver aqui em cima no desenho que essa pilha tem uma pasta, tem grafite. Então, pasta, grafite, eles oferecem resistência à passagem do elétron. Porque o elétron, para passar por eles, colide com os átomos até chegar lá em cima, até atravessar a pilha. Então, eu tenho uma resistência interna da minha pilha. Então, todo gerador real, né, que se preze, ele vai ter um material que é feito a pilha, ou seja, ele vai ter uma resistência, né? Ele vai ter uma resistência interna dentro dele, tá? Mas algumas questões pode acontecer que ele fale para você que ele é ideal, ok? Bom, e agora nós vamos ver então como é que funciona o esquema de um gerador real, né? Então, um gerador real, ele tem basicamente, né, três coisas importantes. Ele tem uma FEM, que é toda a energia que é gerada nesse gerador. Ele tem uma resistência interna, então aqui eu estou representando o Rzinho, né? Eu tenho a DDP aqui que ele gera, que é a minha FEM, e tem aqui uma diferença de potencial A e B. O que eu vou usar no circuito? Né? Quando eu ligar um aparelho nesse gerador, o que eu vou utilizar? O que você vai utilizar, na verdade, é o saldo, né? Ou seja, a diferença entre a energia que esse gerador me gera, que nesse caso nosso ele é representado pela FEM, e a energia que é perdida na sua resistência interna, que aqui é representado pelo Rzinho vezes I. Eu estou falando de energia, pessoal, não é muito correto, mas só para ficar mais didático e você entender, né, essa equação, tá? Porque na verdade a tensão que você vai usar, ela vai ser a tensão total que ele gera, menos a queda de tensão que acontece no resistor, na sua resistência interna. Porque na verdade quando os elétrons passam pelos átomos, né, do gerador, eles perdem energia, então vai ter uma queda de tensão. Por isso que a equação do gerador, né, a equação característica do meu gerador, tá, tem que guardar essa equação, ela vai ser U igual a E menos RI, ou seja, a tensão útil, entre aspas, vai ser a tensão total que ele gera, menos a tensão dissipada na sua resistência interna. Tá? Lembra que Rzinho I vem lá da lei de Ohm, da primeira lei de Ohm, que o UD é igual a Rzinho vezes I. Tá bom? Bom, vamos agora ver alguns casos especiais para geradores reais, tá? O primeiro deles é que esse gerador real, ele pode estar em curto, né? Então é o chamado gerador em curto circuito. E quando que eu coloco esse cara em curto circuito, né? Quando eu ligo um fiozinho nele de resistência muito baixa, tá? Ou tendendo aí a zero, né? Então se eu pegar o meu gerador lá, vamos pegar o gerador, né? Vou representar o meu gerador real, uma resistência interna, uma FEM, aqui é o meu gerador real, né? Então, polo A e polo B. E eu vou ligar aqui nesse gerador um fiozinho fino, cuja sua resistência tende a zero. Ela é praticamente zero. Então o meu gerador ele vai ter uma FEM e uma resistência interna. E vamos lembrar que o sentido da corrente convencional aqui no nosso caso vai ser sempre do mais para o menos, então nesse sentido para a direita aqui.
Só, pessoal, que o fato quando eu ligar esse fio nesse gerador, o que vai acontecer? Como esse fio ele tem resistência interna zero, né, praticamente zero, se eu aplicar para ele lei de Ohm, que U é igual a R vezes I, qual que vai ser a diferença de potencial, né, AB, que é entre os polos do fio que eu liguei, né? Como o R é zero, essa diferença de potencial também vai ser zero. Por quê? Já que a corrente elétrica não é zero, a única maneira desse U dar zero é esse R sendo zero. Então, se o meu R é zero, o meu U automaticamente é zero. Ou seja, a diferença de potencial entre os polos da minha bateria, da minha pilha, vai ser nula. E aí, com base nisso, eu vou agora aplicar a equação do gerador. Ou seja, U é igual a E menos RI. Como o U vai ser zero, o que aconteceu? Ficou zero igual a E menos R. E automaticamente, quando eu faço U igual a zero, eu ponho aqui na corrente, ó, ICC. Ou seja, essa minha corrente é uma corrente de curto-circuito. Então eu causei um curto ali, ou seja, eu posso esquentar. Esse fio ele vai esquentar. Por quê? Porque ele tem resistência muito baixa e pode até queimar o fio, né? Que a gente fala que é dar curto, né? Então, na verdade, se eu pegar agora aqui esse menos R ICC e passar para a esquerda, vai ficar ICC vezes RI, né? Igual a E. Conclusão, quem que vai ser a minha corrente de curto-circuito? Ela vai ser a FEM dividida pela resistência interna do meu gerador. Tá? Então, para você encontrar a corrente de curto-circuito no seu gerador real, basta fazer a FEM pela sua resistência interna. Tá? Então, essa corrente de curto-circuito era a corrente, conceitualmente falando, quando você liga um fiozinho de resistência praticamente zero entre os polos da sua bateria ou do seu gerador. Você pode, pessoal, fazer isso na prática, né? Na sua casa aí, você pode pegar um fiozinho, né? Você pode pegar um fiozinho, tipo esse daqui, ó, certo? Uma pilha, né? Preferência uma pilha nova, né? E a hora que você ligar com seus dedos, né, o polo positivo ao polo negativo, você vai ver que você não vai conseguir segurar muito bem esses dois polos, porque vai esquentar o fio, porque vai aumentar a corrente, né, devido ao fiozinho fino que está aí, né, ligado aos polos da bateria. Ups, esquentou, tá? Então vai esquentar por quê? Porque esse fio tem resistência muito baixa, e você lembra aí na lei de Ohm que quanto menor a resistência, maior a corrente elétrica. Tá? É bem legal fazer isso em casa aí, façam aí para vocês, né, queimarem o dedo um pouco aí. Cuidado, hein? Cuidado mesmo, beleza? Fica a dica aí. Bom, vamos continuar a aula então. Ok. Então, na verdade, então a minha corrente que vai passar aqui pelo meu circuito, ela vai ser uma corrente de curto-circuito, né? Uma corrente devido à resistência baixa do meu fiozinho aí. Beleza? Desenhei aqui a ICC. Muito bem. Outra condição para o meu gerador é o gerador estar em circuito aberto. Tá? O que significa isso? É quando ele não tem o quê? Ele não alimenta nenhum circuito externo. Ou seja, eu não tenho ele ligado a nada. Certo? Eu posso fazer isso assim, ó. Eu posso pegar o meu gerador, que está aqui, não ligar ele nada, certo? E vir aqui e simplesmente, né, medir a tensão dele. Eu vou usar aqui para isso, eu vou usar um multímetro, tá? Como eu vou trabalhar com tensão contínua, vou colocar aqui no fundo de escala 20, tá bom? E aí você vai ver, né, que esse cara aqui, né, vou medir uma tensão elétrica no meu gerador. Tá lá, ó, tá dando menos por cada polaridade, tá? Vamos inverter para ficar melhor para vocês enxergarem aí. Opa. Bem improvisado aqui, mas enfim. Então, ligando aqui aos polos, o que você vai enxergar? O que ele vai ler? Ele vai ler apenas a FEM. Certo? Então, no caso aqui, meio difícil aqui. No meu caso aqui, o que ele vai ler vai ser 1.40 volts, né? Essa pilha é de 1,5 volt, mas como já está um pouco gasta, está dando 1.40 volts. Então ele está lendo o que? A própria tensão, a própria FEM do meu gerador. Por quê? Porque eu não tenho aqui corrente ligada, né? Ele está em circuito aberto, ok? E eu posso fazer isso simplesmente assim, né?
Eu posso pegar então o meu gerador. Vou desenhar aqui um circuitinho. Então, resistência interna, FEM, certo? Liguei um circuito, mas o meu circuito está aberto, ó. Tá? Lembra que aqui embaixo tem uma chave, ó, e essa chave, CH, ela está aberta. Então, temos uma FEM aqui, temos uma resistência interna, menos e mais, certo? E não flui corrente. Então, se eu ligar aqui entre esse polo A e entre esse polo B, eu vou ligar aqui um voltímetro, certo? Como eu fiz aqui, liguei aqui um voltímetro. O que esse voltímetro ele vai acusar? Ele vai acusar uma tensão que vai ser igual a FEM. Por quê? Porque na verdade, o que você sabe? Que o U é igual a E menos RI. Mas como o circuito está aberto, não tem corrente elétrica. Então o I ele vale zero. Então na verdade, 0 vezes R dá zero. Então você zerou esse RI. Então ficou U igual a E. Beleza, pessoal? Então quando o circuito estiver aberto, o U vai ser igual a E. Tá ok? Então vamos parar a aula por aqui, nessa primeira parte da aula, tá? Para não ficar muito extensa. Então na segunda parte a gente vai ver agora, nós veremos as equações de um gerador, tá? Tanto real como um gerador ideal. Beleza? Bom, então é isso aí. Um grande abraço, né? E até o próximo vídeo. Valeu!